Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à live sobre qual o passo a passo para conquistar a sua recolocação profissional. Quem nunca se perguntou, né? Qual o passo a passo? O que eu preciso fazer para conquistar a minha tão sonhada recolocação profissional? Então, hoje nós vamos falar detalhadamente cada etapa desse processo que é tão especial e tão importante. Então, para você que está nos acompanhando e que tem dúvidas sobre quais são as etapas do processo seletivo, escreve aí que a gente vai adiantando e a gente vai, com certeza, conversando para esclarecer todas as suas dúvidas. Eu sou a Zuleika Reinheimer, da Impulsionando Carreiras, e ajudo você a conquistar o seu novo emprego. Então, as pessoas estão sempre perguntando: Zuleika, existe passo a passo? Isso é milagre? Isso é besteira? O que acontece? Tem como a gente fazer algo para conseguir mais rápido um emprego? Tem sim. Então vamos lá. Pode mudar de uma pessoa para outra as etapas do processo seletivo? Pode. Existem pessoas que já fizeram muitas seleções, que já participaram de muitas etapas e já se sentem mais seguras. Existem pessoas que não fizeram tantos processos, que começaram agora e vão sentir um pouquinho mais de frio na barriga. Então, qual é a saída? Conhecer as etapas, aquelas que podem te ajudar nesse momento tão especial que é o momento da sua recolocação profissional. E a etapa número 1 é autoconhecimento. Ai, Zuleika, eu não aguento mais ouvir falar em autoconhecimento. O que é isso? O que isso tem a ver com processo seletivo? Gente, é uma coisa simples e complexa ao mesmo tempo, mas eu quero dizer para você, resumidamente, você tem que saber o que você quer para sua carreira profissional, o que você está buscando. Se você souber dizer o que você quer com clareza, o que você está buscando, você já tem uma etapa muito importante do processo construída. É comum as pessoas chegarem para uma entrevista e simplesmente me dizerem: olha, o que vocês tiverem tá bom para mim. Eu vi que vocês têm uma vaga na área de marketing, mas se vocês tiverem outra área também, eu aceito. E às vezes são pessoas com um bom tempo de experiência. Então, você não está dizendo nada para o recrutador. É a mesma coisa que aquela pessoa que coloca no currículo que busca crescer e se desenvolver com a empresa. Esse objetivo todo mundo tem. Você não está dizendo nada para o recrutador. Então, o primeiro passo é autoconhecimento. Que vaga você busca? Se você souber essa etapa, você já tem meio caminho andado. Se você ainda não sabe, você tem que explorar, descobrir, para que no momento da entrevista você chegue com essa resposta super clara lá para o recrutador. E o passo número 2. Aí sim é construir um excelente currículo. Eu gosto de dizer que é o melhor currículo que você pode ter. Não é o pior currículo ou qualquer currículo que você pode ter. Não, é o melhor. Você sempre pode gerar lapidações e melhorias para o seu currículo. Só que você tem que ter um olhar atento para isso. Se você acha que fazer qualquer currículo serve, que colocar lá informações básicas vai ser suficiente para o recrutador, você está enganado. Todo mundo me diz: Zuleika, existem muitos desempregados nesse momento, tem muitas pessoas concorrendo por uma vaga. Isso é verdade. E o que você pode fazer no momento em que existem muitas pessoas concorrendo por uma vaga? Você pode ser um dos melhores candidatos, ou seja, um dos mais qualificados. E para isso, o que você faz? Você tem que ter lá uma organização, um checklist. Como eu falei, a primeira coisa você tem que saber o que vai buscar, a segunda coisa você tem que ter um ótimo currículo. Se você está concorrendo com mais pessoas, quem vai se destacar? Aquele que fez um currículo simples, mediano, sem muitas informações, ou aquela pessoa que fez um currículo completo, cheio de informações, que colocou todas as palavras-chave lá, que não deixou o recrutador com dúvidas?
Quem você acha que vai ter mais oportunidades? Então, é uma questão lógica. Depois de ter um bom currículo, você precisa ter um perfil campeão no LinkedIn. E a regra é a mesma: ter o melhor perfil que você pode ter. Ou seja, não podem faltar informações. Tem muitas experiências, muitas entregas que você teve nos seus trabalhos, nas empresas por onde você passou, e você às vezes esquece de descrever isso no LinkedIn. Então, você tem que lá colocar os seus diplomas, colocar os artigos que você gosta de escrever, mas principalmente você tem que colocar com clareza qual é o seu objetivo profissional, qual é a descrição, né, da sua função, da atividade que você busca e mostrar para o recrutador, através da descrição das suas experiências, que você tem bastante conhecimento, você tem muitas competências desenvolvidas. Imagina, qualquer função que você tenha exercido na sua vida te trouxe muitos aprendizados, muitas lições. Você tem que colocar isso lá, porque isso estar na sua cabeça não te ajuda. O recrutador não sabe o que está na tua cabeça. E às vezes, quando a gente coloca o nome do cargo, a gente acha que o recrutador sabe tudo o que acontece naquela função. E a gente esquece que o recrutador, na maioria das vezes, é de RH. Ele não conhece a fundo todas as atividades, todos os detalhes de cada função. E tem mais uma coisa muito importante. Em cada empresa, as atividades realizadas em um mesmo cargo é diferente. Por exemplo, numa empresa pequena, existem alguns procedimentos, numa multinacional outra. Em algumas empresas se trabalham com sistemas, outras sem sistemas. Em algumas empresas você tem mais atividades no dia a dia, em outras você é mais especialista. Essa diferença, se você é mais generalista, se você é mais especialista, se você realizou entregas, de que proporção, isso não vai ser uma resposta que o recrutador vai saber se você não contar para ele. E onde você conta? Você conta no seu currículo, você conta no seu LinkedIn. E se você não contar, ele não vai saber porque ele não tem bola de cristal e ele não sabe ler pensamentos. E a gente, às vezes, acha que isso é muito óbvio. Eu já cansei de ouvir candidato me dizendo: ah, mas essa pergunta é muito óbvia. Quem faz contas a pagar, faz contas a pagar. Tá, mas como é que se paga as contas nessa empresa? Vocês usam Excel, vocês usam um sistema. Vocês pagam contas que são de compra, são de venda, vocês geram impostos, vocês têm uma contabilidade terceirizada. Como é que acontece tudo na tua empresa? Então, lembra, todos os detalhes da descrição são fundamentais e estão no passo de ter um currículo e depois um LinkedIn campeão. E a etapa 4 para você conquistar o seu novo emprego é saber onde e como procurar as vagas. Esse é o quarto passo que tem que estar lá na sua lista do checklist. Como que você faz? Onde você procura as vagas? Como você se organiza? Como você pesquisa, recruta? Como se candidata para as melhores oportunidades? Essa é uma etapa extremamente importante que tem que constar no seu checklist e que você tem que começar a desenvolver conhecimento para acessar as melhores oportunidades. Bom, o quinto passo para você conquistar o seu novo emprego é realizar uma ótima entrevista de emprego. E aqui, por favor, nós temos que saber diferenciar uma entrevista de emprego de um bate-papo, de uma sessão de terapia, de um encontro com os amigos. As pessoas estão confundindo o momento da entrevista com um momento descontraído, de conversa com alguma pessoa do seu dia a dia. E aí estão perdendo grandes oportunidades. O momento da entrevista é um momento estratégico, é um momento em que você tem que pensar que você está dentro de um espaço de negociação. Mas que negociação é essa? Você demonstra para o recrutador
o que você tem de melhor, como você vai contribuir com a empresa, e o recrutador vai verificar se essas suas competências vão ao encontro do que eles imaginam que a empresa precisa. Para que isso aconteça com excelência, você tem que focar em buscar entender o que o recrutador pensa, o que ele busca por trás de cada pergunta. Tem que entender o funcionamento de um processo seletivo, de um momento de entrevista. Porque se você for despreparado, você tem grande chance de perder a oportunidade para alguém que foi mais preparado. Porque se você está me dizendo que estamos num momento de crise e que tem muitos candidatos para cada vaga, quer dizer que alguém vai chegar bem preparado lá na entrevista. Então, é hora de você não perder uma oportunidade simplesmente porque não se preparou. Então, vamos lá, tem que estudar o que o recrutador está buscando, o que o recrutador pensa por trás de cada pergunta, qual o objetivo dele e como você usa esse curto espaço de tempo da entrevista para demonstrar as suas competências relacionadas àquela vaga. Tem gente que vai para a entrevista achando que toda entrevista é igual. Não, o recrutador vai estar investigando as suas competências para vagas, para atividades e vagas específicas. Então, você tem que ajustar, você tem que poder mostrar de que forma você contribui para aquela função, para aquela descrição daquela vaga. Imagina, se você não parar, não estudar a vaga, não olhar para a empresa, não entender do negócio daquela empresa, como é que você vai chamar a atenção do recrutador? É impossível. Ah, não tinha me dado conta disso. Então, agora coloque lá como o quinto item do seu checklist, se preparar para a entrevista. Quais são as perguntas mais frequentes? O que o recrutador quer saber na hora de uma entrevista? Isso vai te tornar, sem sombra de dúvida, um candidato altamente diferenciado. E o sexto item é marketing pessoal. Também não adianta você se preparar para a entrevista, ter um bom currículo, um bom perfil no LinkedIn, se você também não cuidar dos detalhes da sua postura, da sua apresentação. Então, quando você chegar na frente do recrutador, você tem que saber, olha, de que forma eu vou me comportar, de que forma, que atitudes me promovem, que atitudes me prejudicam. Pensa o seguinte, existem anos de estudos que apontam para os resultados para resultados de pesquisas que ajudam as pessoas a se destacarem. Então, se a gente somar todo esse conhecimento, toda essa informação, nós chegamos mais seguros e preparados no processo seletivo. Se já existe pesquisa, se já existe estudo sobre isso, por que não lançar mão? Por que desperdiçar essa oportunidade? Simplesmente porque eu estou com preguiça ou porque eu estou cansado de estudar sobre isso. Ah, não, quando eu penso em processo seletivo, eu fico muito ansioso. Então, eu não leio nada, não estudo nada e vou correndo assim lá na hora da entrevista e na hora as coisas aparecem na minha cabeça. Você acha que essa pessoa tem mais chances do que aquela que parou, sentou, entendeu, estudou, se preparou e chegou mais segura e confiante na frente do recrutador? É uma questão lógica, né? Então, marketing pessoal é, sem sombra de dúvida, algo importante, porque a comunicação não verbal comunica muito. Mesmo que você não esteja falando alguma coisa, você está sempre comunicando com os seus gestos, com os seus movimentos, com a sua forma, né, de sentar, de se vestir, de olhar. Então, esse detalhe precisa ser, assim, elencado com muito carinho no seu checklist. Por quê? Não vamos para uma entrevista do jeito que acordamos e levantamos da cama, sem arrumar o cabelo, sem pensar qual é a melhor roupa para aquele dia, qual é a vestimenta mais adequada para um momento de entrevista. Por exemplo, outro dia entrevistei uma pessoa que, para cada pergunta que fazíamos, ela ficava um tempo tomando água. Ela demonstrava muita ansiedade. Então, assim,
Você pode tomar água, ter um copo de água ao lado na hora da entrevista? Claro que pode. Mas se você ficar o tempo todo tomando água, vai demonstrar muita ansiedade. E aí o que acontece? O recrutador vai começar a perceber: nossa, passou o tempo inteiro, tomou 1 litro de água durante a entrevista. Isso quer dizer, estava muito ansioso, ou talvez até nem parou para pensar que aquilo pudesse atrapalhar, porque para cada pergunta ele tinha que parar, tomar água e respirar. Diferente de ser em alguns momentos da entrevista. Claro que você pode tomar uma água, mas não o tempo todo. Isso é uma postura que a pessoa nem se deu conta que ela estava fazendo. Assim como o outro que eu conto para vocês, que outro dia estava tomando um chimarrão na hora da entrevista. Ah, eu adoro chimarrão e não tenho nada contra, nós gaúchos gostamos bastante. Porém, é necessário tomar o chimarrão na hora da entrevista? Será que eu estou passando assim mais uma questão de mais informalidade, ou talvez uma informalidade exagerada? Será que eu preciso disso naquele momento? Será que eu não posso me concentrar um pouco mais na hora da entrevista, demonstrar um pouco mais de reflexão, prestar mais atenção no que o recrutador está falando, do que eu ficar enchendo o chimarrão, tomando, enfim? A entrevista vai durar entre 30 e 60 minutos, é um curto espaço de tempo, né? Dá para você ficar sem acessar o chimarrão nesse momento. Então, esse é um comportamento não verbal que também acaba interferindo e distraindo o recrutador na hora da entrevista. Olhe para isso com muito carinho e coloque lá na sua lista do checklist. E o 7º ponto é a comunicação verbal. Tudo que você diz ou que você deixa de dizer para o recrutador é extremamente importante. Então, o que você vai comunicar durante a sua entrevista? Você já se fez essa pergunta? O que você vai dizer? O que é mais relevante na sua trajetória profissional? Como você vai demonstrar isso? Existe muita diferença entre uma comunicação assertiva e uma comunicação truncada ou às vezes até distorcida. Então, se você tiver clareza do que você quer falar, se você já treinou antes, se você já pensou sobre os pontos principais da sua trajetória, você vai conseguir explicar isso e comunicar para o entrevistador de uma forma muito mais clara, mais organizada, o seu raciocínio vai estar mais organizado e você vai estar mais leve, mais seguro para esse momento. Agora, se você não pensou o que você vai comunicar, pode até em algum momento você se perder na resposta, pode parecer pouco humilde ou até mesmo muito arrogante, em alguns momentos inseguros, e se sentir inseguro, gaguejar, faltar o ar. Então, assim, a comunicação é um ponto importante. E como a gente começa cuidando deste ponto, fazendo a pergunta: o que eu quero comunicar? Depois você vai pensar no como você vai comunicar. Ou seja, que exemplos você vai usar, que parte da sua trajetória faz sentido compartilhar com o recrutador. E aí sim, você vai conseguir chegar lá e demonstrar exatamente como você contribui com aquela instituição, como você agrega valor, como você é uma pessoa diferenciada, porque eu sei que você tem todas essas competências e toda essa capacidade. A questão é que nem sempre a gente consegue comunicar isso. Quando a gente se prepara, né, coloca isso lá no nosso checklist, esse é o 7º ponto, com certeza você vai chegar muito mais preparado. E o 8º ponto é gestão do tempo. Sim, como é que você acelera o seu processo de recolocação profissional? Essa pergunta tem que estar sempre presente, né, na sua cabeça, no seu dia a dia. Por quê? Porque você quer se recolocar em 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano? Em quanto tempo você quer se recolocar? Qual é a sua meta de recolocação profissional?
Ai, Zuleika, não dá para construir meta porque é muito difícil a gente conseguir alcançar a meta, né? Depende das vagas surgirem, do mercado ter oportunidade. Sim, depende, né, de terem vagas abertas, empresas contratando, mas eu tenho percebido um movimento do mercado de retomada das contratações, o que é uma ótima notícia. Então, como estão aumentando as contratações, muitas empresas estão voltando a funcionar. Então, isso quer dizer que as vagas estão surgindo. Agora, em quanto tempo você vai conseguir a sua oportunidade? É um mês? 6 meses ou um ano? Ah, Zuleika, isso não está nas minhas mãos. Eu gosto de dar ênfase de que você tem sim muita oportunidade de acelerar esse tempo de recolocação. Como? Seguindo os passos do checklist que eu estou contando com carinho para vocês e se preparando. Se você fizer uma boa gestão do tempo, o seu dia vai render mais, você vai encontrar mais oportunidades, você vai aprender mais coisas sobre recolocação profissional e, naturalmente, você vai acelerar a sua conquista do novo emprego. Agora, se você não fizer uma boa gestão do tempo, o dia passa correndo e você vai ver passar uma semana, um mês e a sua recolocação não acontece. Então, as redes sociais roubam muito da nossa energia, do nosso tempo durante o dia. A televisão tá ali com um filme, uma série muito legal nos convidando, né, para ir assistir. Ah, tem tantos cursos maravilhosos de culinária, a gente quer experimentar uma receita nova e fica um bom tempo na cozinha. Tudo isso é muito legal. Só que a pergunta é: em quanto tempo você quer se recolocar? Você tem que assumir esta responsabilidade. Não é só culpa do mercado que você não está conseguindo acelerar o seu novo trabalho. É culpa também da sua rotina, do seu dia a dia. O que você está fazendo para acelerar a conquista do seu novo trabalho? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Então, a gestão do tempo, ter uma organização do que você vai fazer desde manhã, na primeira hora, depois à tarde, sempre com uma agenda, de preferência organizando por hora, pensando em cada etapa do dia, vai te tornar produtivo. E a gestão do tempo envolve também momentos de prazer e de lazer. Então, o seu processo de recolocação profissional não precisa ser uma catástrofe, onde você senta na frente do computador e fica 12 horas por dia selecionando uma vaga e não cuida de você e não tem nenhum momento de prazer. Não é nada disso. Você pode sim ter o seu momento de exercício físico, de meditação, de cozinhar, de passear com o cachorro, de fazer coisas que te fazem bem, desde que você consiga equilibrar esse momento de bem-estar e de autocuidado com um momento de produtividade para você alcançar o mais rápido possível a sua meta de recolocação profissional. Então, existe uma parte que é do mercado de abrir vagas, sim, mas existe uma parte muito significativa que é da sua responsabilidade, que é gerir o seu tempo durante cada dia, né? Para que você seja o mais produtivo possível. E no final de cada semana, você vai olhar lá para tudo que você registrou, que você fez, e você vai ver, nossa, eu fiz o meu melhor. Então, com certeza, essa oportunidade vai chegar bem mais rápido. E o nono passo do que você está do checklist para acelerar, né? O passo a passo para você conquistar o seu novo emprego. Inteligência emocional. Esse ponto é crucial no momento de uma entrevista. Sempre foi desafiador, agora com a pandemia eu percebo ainda mais desafiador as pessoas conseguirem equilibrar a inteligência emocional com um momento de desafio, né? Um momento de avaliação, que é o momento de entrevista. Eu estou vendo aqui a Alessandra dizer: sou de Belo Horizonte, que legal! Excelente conteúdo que você vem nos proporcionando. Parabéns, obrigada, Alessandra. Olha aí,
O pessoal lá de Belo Horizonte, que coisa boa ter vocês aqui. Então, retomando aqui, a questão da inteligência emocional no momento de processo seletivo é fundamental. Por quê? Todo mundo tem um friozinho na barriga quando é chamado para fazer uma entrevista, todo mundo sente algum tipo de insegurança e isso é completamente normal. O problema é quando isso te trava, quando isso te deixa inseguro a ponto de você não conseguir dar as melhores respostas. Então, saber como diminuir a sua ansiedade e conhecer um pouquinho do que te deixa bem, o que te preocupa, o que te deixa mais angustiado na hora da entrevista, vai te ajudar fortemente chegar lá e ficar mais equilibrado, ter uma conversa leve, uma conversa legal com o recrutador. Eu estou vendo aqui a Rafaela perguntar: Zuleika, tem algum curso ou aulas que você recomenda para quem está procurando trabalho? Que legal, Rafaela! Olha, nós da Impulsionando Carreiras criamos um curso, né, completo que tem o passo a passo de como cumprir todas as etapas do que eu estou falando com vocês hoje. Então, para quem está nos assistindo e está pensando, ai meu Deus, e onde que eu aprendo a estruturar cada um desses passos que você está nos contando hoje? Sim, obrigada pela pergunta, Rafaela. Nós temos um curso, ele está em andamento aí para abrir as vagas. Então, quem tem interesse, entra lá no site, se inscreve para iniciar na semana que vem a semana de conteúdo gratuito, ou seja, a semana Conquiste o seu novo emprego. Você vai receber aulas muito legais e se no final você ainda quiser aprofundar o seu conhecimento sobre a temática de recrutamento e seleção, sobre a temática de recolocação profissional, você se inscreve, vai ser um prazer te encontrar no curso. Tudo isso que eu estou falando para você hoje está muito bem explicado, com exemplos de como fazer cada etapa lá no nosso curso, tá? Então, o 9º passo é a inteligência emocional e o 10º passo é simulação de entrevista. E já que você perguntou, eu vou aproveitar aqui e dizer. Lá no curso, nós temos muitos exemplos de simulação de entrevista. O que é isso? É um momento onde o recrutador faz perguntas reais de entrevista para um candidato e o candidato dá respostas certas, adequadas e respostas inadequadas. Então, veja, quando você assiste essas cenas, quando você faz uma simulação de entrevista, você percebe a diferença entre oferecer uma resposta não pensada, não estratégica para um processo seletivo e uma resposta pensada, uma resposta para falar na mesma língua do recrutador, vamos dizer assim. Qual é a língua dele? É a língua onde ele entende se o que você está buscando vai ao encontro do que a empresa precisa. Muitas vezes a gente fala coisas sem pensar se aquilo agrega valor para o recrutador. Quando a gente assiste a simulação de entrevista e percebe os pontos positivos e os pontos negativos de uma resposta, nós nos inspiramos para poder acertar quando a gente estiver em um novo processo seletivo. Ah, então quando o recrutador pergunta tal coisa, ele quer saber isso. Então eu tenho que dar uma resposta coerente com o que ele quer saber. E não dar uma resposta vazia, uma resposta incompleta ou uma resposta que te atrapalha. Então, veja isso com muito carinho. É sempre uma grande alegria ter vocês aqui. Hoje nós falamos sobre os 10 passos que são fundamentais para você conquistar o seu novo emprego. Aqui eu estou vendo que a Impulsionando Carreiras já colocou aqui, ó, o link para quem quiser se inscrever para a semana gratuita da Semana Conquiste Seu Novo Emprego. Então aproveita, está lá no YouTube, é só acessar. E quem quiser participar de uma live de mentoria
onde a gente responde as suas dúvidas aqui, ao vivo, que também podem ser as dúvidas de muitas outras pessoas. Nos contate através das nossas redes sociais, que nós vamos ter o prazer de te receber aqui. E segue a gente em todas as redes, no YouTube, no Facebook, no Instagram. No YouTube, Facebook e Instagram, você encontra a Impulsionando Carreiras e no Face e no Instagram também, Zuleika Heinheimer. Vai ser um enorme prazer contar com o teu carinhoso e carinhosa companhia aqui. E todas as dúvidas nos encaminhem, que a gente vai, com certeza, esclarecer todas elas. E em breve voltaremos aqui para a gente continuar essa conversa. Beijo grande e um ótimo dia amanhã. Até mais!